Bom dia. Como sabem, eu estou muito empenhado, estou me organizando. Deixa eu limpar meu óculos, peraí. Gente, a pessoa que usa óculos, olha que inferno isso. Meu Deus do céu, eu era tão feliz quando eu não usava óculos, eu não sabia. Tá indo. Como todos sabem, eu estou me empenhando em me organizar para fazer um trabalho sobre os evangelhos pela tradução do professor Frederico Lourenço. Mas eu queria acrescentar a esse trabalho uma preocupação que eu tenho. Eu penso que toda a dor do drama social brasileiro, ela é produzida por uma ambição dos monoteísmos de se sobreporem aos politeísmos dos povos com os quais se encontra. É um assunto muito vasto, eu não quero entrar nele. Aliás, também queria dizer uma coisa, me preocupa que alguém pense que eu estou aqui com alguma intenção professoral ou com alguma intenção assim de dar aula de alguma coisa. Pelo amor de Deus, longe de mim. Eu não estou fazendo isso por uma falsa modéstia. Eu não tenho a menor erudição, a menor capacidade de ensinar nada. Eu sou um palhaço, né? Curioso, entende? Então, assim, eu sou um comediante e tenho esses interesses. E trago para ensinar as pessoas que de fato estudaram. As pessoas que de fato que não são comediantes. São pessoas que estudaram os assuntos. E eu compartilho com os amigos aqui, com os colegas, esses autores, esses pensadores com os quais eu vivo atribulado. Pois bem, eu, sendo um brasileiro, não posso me dedicar a fazer um trabalho sobre este monoteísmo judaico-cristão sem também apontar meu interesse nos politeísmos dos povos que nós chamamos de indígenas, na falta de uma palavra melhor, povos originais, a multidão de povos que habitavam essas terras antes da invasão portuguesa. E eu sugiro um livro que para mim é maravilhoso, que é deste homem aqui, ó. Todo mundo que entende do assunto, que é Eduardo Viveiros de Castro. O nome é lindo do livro, chama A Inconstância da Alma Selvagem. Eu não li todo, eu li uns trechos, é um livro de acadêmicos, não é um livro assim muito simples para mim. Eu queria ler um pequeno trecho só para se ter uma ideia de como há no Brasil muitas possibilidades de convívio de religiões. Diz assim, elementos de cosmologia. É num texto dele que se chama Imanência do Inimigo. O sentido da palavra imanência é um sentido que nos escapa, né? A gente vai, olha o que é imanência, mas é uma palavra que a gente usa pouco, ela escapa. Então eu fui ver, imanência tá aqui, ó, imanente. Dicionário. Imanente, que existe sempre num mesmo objeto e é inseparável do mesmo. Então, imanente. Imanência é a qualidade do que é imanente, ou seja, o que sempre existe no objeto e é inseparável dele, aquilo que é imanente. Então, esse texto chama Imanência do Inimigo. O trecho que eu vou ler diz elementos de cosmologia, né? De como é que do cosmos. O universo professor Eduardo Viveiros de Castro, se eu falar errado os nomes, porque eu não sei exatamente como diz. O universo dos Araueté tem sua origem e fundamento na diferenciação entre humanidade, Bide, e divindade, Mai. Essa diferença foi criada pela separação entre o céu e a terra no começo dos tempos. Em consequência de uma querela que opôs os homens aos futuros deuses, estes últimos partiram, levando o firmamento e levando consigo a ciência da eterna juventude e da abundância sem trabalho. Os humanos, desde então, definem-se como os abandonados. Eu achei isso a coisa mais linda do mundo. Aí tem aqui como é escrito lá, eu não sei falar, é cheio de Enhamiré, mas não sei se é bem assim. Os que foram deixados para trás pelos Mai, que seriam os tais deuses. Tudo que existe sobre a Terra compartilha de uma condição geral de minoridade ontológica frente às pessoas e coisas que passaram ao patamar celeste. Em particular, os viventes terrestres estão submetidos ao tempo, isso é, são mortais. Belezíssimo de texto do Eduardo Viveiros de Castro, professor, A Inconstância da Alma Selvagem. É impossível compreender isto sem isto.
tá? Então, quando eu vou me dedicar a isto, não significa um desprezo meu pelo que está aqui no trabalho do professor e em outros muitos trabalhos sobre as pessoas, os povos, as culturas que estavam aqui. E também, aproveito para isto aqui, porque também não podemos, sendo brasileiros, com isto e com isto, e com isto, tá? Entre outros. Este aqui é um trabalho do Reginaldo Prandi, é um livro famoso, chama-se Mitologia dos Orixás. Eu vou ler o que eu achei lindíssimo, o texto que está na contracapa, que foi escrito. Tudo deve ser professor. Eu devia falar, tudo aqui deve ser professor. O professor, assim como é professor Eduardo Vieira de Castro, é professor Frederico Lourenço, é professor Reginaldo Prandi e certamente é professor da Universidade de São Paulo, Antônio Flávio Pierucci. Deve ser assim também, peço perdão. Ele escreve lindíssimo aqui, eu gostava de compartilhar. Ele escreve aqui assim, ó. Se a luta perene entre luz e trevas é um tema básico da mitologia em geral, na própria estrutura da narrativa mítica se encontra essa paradoxal unidade de clareza e escuridão, de algo que se oculta ao mesmo tempo que se mostra, como o universo que habitamos, vasto e interminável jogo de esconde-esconde. Mitos, olha que coisa bem pensada. Mitos são histórias contadas para desvendar mistérios, mas fazem parte de um saber cultivado pelos antigos que é secreto em grande parte. Saber iniciático reservado a poucos. O mito fala por símbolos e enigmas, por imagens e parábolas, para entreabrir, não para escancarar. Em narrativas muito além de apenas fantasiosas, os mitos explicam sem dizer tudo. Como os apocalipses, eles são feitos para revelar, tapando. Politeísta, a religião dos orixás concebe seus deuses e deusas como seres sobrenaturais bastante parecidos com os humanos. Ao narrar as cenas vividas pelas divindades, a mitologia iorubá nos segreda sentidos vitais que ela própria encobre enquanto descobre. É uma maravilha. Eu sugiro, então, toda essa amplitude, né, nesse momento em que eu me proporei a ler os evangelhos pela tradução do professor Frederico Lourenço. Espero oportunamente ter oportunidade de ler também alguns mitos dos iorubás e ler algumas reflexões do professor Eduardo Viveiro de Castro. Eu vim aqui dizer isso porque, como tenho essa sensação de que toda a dor brasileira vem dessa ambição dos monoteísmos sobre os politeísmos, eu não poderia apenas me dedicar à leitura dos evangelhos sem ao menos mencionar a importância das outras estruturas religiosas que compõem e decompõem-se nesse nosso país chamado Brasil, que é também um acidente cultural muito mais do que uma intenção de alguma alma absolutamente nacional, né, que pertença absolutamente a todos. Bom dia, não quero tomar o tempo de vocês, é que estava mesmo inquieto de falar isso, que eu vim dizer aqui. Até já.